Nesse último vídeo do nosso curso, farei a correção dos exercícios da aula anterior e quero fazer também algumas considerações finais do nosso curso. Vamos começar então corrigindo o exercício teórico. Exercício 1. Duas características classificam as objetivas e as dividem nos mais diversos grupos existentes. São elas: alternativa correta, alternativa B, distância focal e campo de visão. Como nós vimos, aluno? A distância focal está relacionada com o tamanho do qual o objeto vai ser representado na nossa imagem, onde distâncias focais pequenas ou menores produzem imagens pequenas dos objetos, e distâncias focais maiores representam o nosso objeto, ou o nosso assunto, em um tamanho maior. E também, aluno, está relacionado com o campo de visão. Nós vimos que quanto maior for a distância focal, menor é o campo de visão, mais estreito é o ângulo de cobertura. E quanto menor for a distância focal, maior será esse campo de visão, ou seja, maior será o nosso ângulo de cobertura. Portanto, a alternativa correta, alternativa B. Exercício 2. A objetiva considerada como normal para o formato 35 mm é a que possui distância focal de... Como nós vimos, aluno, para o formato 35 mm, o formato da nossa câmera SLR ou DSLR, a objetiva normal é aquela que possui a distância focal de 50 mm aproximadamente, porque é aquela objetiva que enxerga como a gente enxerga, ela não imprime a sensação de distanciamento ou aproximação dos assuntos e também dos planos. E nós vimos também que para anteparos maiores, ou seja, outros formatos, a objetiva normal não é mais aquela de distância focal de 50 mm. Ela possui uma distância focal maior em função do tamanho lá do anteparo. Portanto, aluno, a alternativa correta é a alternativa D. Exercício 3. A profundidade de campo atende a 3 princípios, sendo eles: alternativa correta, alternativa C, abertura de diafragma, distância focal e distância de foco. Como nós vimos, lá na nossa aula de diafragma, quanto maior for a abertura, menor a profundidade de campo. E ao contrário disso, quanto menor for a abertura, maior ou mais extensa a profundidade de campo. Mas vimos lá na aula de objetivas que a profundidade de campo não depende única e exclusivamente da abertura do diafragma. Ela depende também da distância focal da objetiva e da distância em que estamos do nosso assunto, ou seja, a distância de foco. Portanto, a alternativa correta, a alternativa C. Exercício 4. Toda objetiva gera uma determinada perspectiva em função, alternativa correta, alternativa B, da distância em que o fotógrafo está do assunto. Como vimos, a perspectiva depende da distância do assunto e não da distância focal da objetiva. Qualquer objetiva de qualquer distância focal gera a mesma perspectiva do nosso assunto ou da nossa cena. O que vai alterar essa perspectiva é a distância em que nos encontramos desse assunto. Portanto, a alternativa correta, alternativa B. Exercício 5. A objetiva macro permite ao fotógrafo chegar muito próximo do assunto a ser fotografado, pois possui como principal característica, alternativa correta, alternativa D, uma distância de foco muito pequena. Devemos lembrar que, por exemplo, a objetiva de 50 mm de distância focal possui uma distância de foco de 45 centímetros, ou seja, o mais próximo que podemos chegar do nosso assunto e ainda assim estabelecer o foco é a 45 centímetros. Se essa nossa objetiva fosse uma objetiva macro, nós poderíamos chegar muito mais próximo do assunto e ainda assim conseguir estabelecer o foco, porque a característica principal de uma macro é uma distância de foco pequena. Portanto, a alternativa correta, alternativa D. Muito bem, aluno.
Vamos agora ver o exercício prático. Regule a câmera para o modo S ou TV, A ou AV, ou até mesmo o modo M, o modo manual, conforme sua preferência. O ISO para 100 e o White Balance para o modo automático. Exercício 1. Proceda à fotometria e ajuste a exposição. Com uma objetiva zoom, tome uma fotografia de um assunto qualquer, fazendo uso da menor distância focal da objetiva. Dê preferência a uma cena com boa condição de luminosidade ou áreas com luz solar direta. Então, nesse exercício, aluno, uma pequena distância focal vai provocar o distanciamento do assunto, bem como dos planos. Então, o nosso assunto vai ser representado lá na nossa fotografia em um tamanho bastante pequeno. A proposta desse exercício era esse: você visualizar o assunto representado em tamanho pequeno em função de uma pequena distância focal ou uma distância focal curta. Exercício 2. Proceda à fotometria e ajuste a exposição. Com uma objetiva zoom, tome uma fotografia do mesmo assunto do exercício anterior, fazendo uso da maior distância focal da objetiva. Dê preferência a uma cena com boa condição de luminosidade ou áreas com luz solar direta. É exatamente o contrário do exercício anterior, aluno. O exercício anterior você tomou com a menor distância focal da objetiva, o que levou a representação do objeto a um tamanho bastante pequeno. E agora você tomou uma fotografia com a maior distância focal da sua objetiva. Então o mesmo assunto foi representado em um tamanho maior. Consequentemente, a área lá da nossa cena foi restrita, foi reduzida. Na distância focal menor, você mostrou uma grande porção daquela cena, daquele cenário. E com a distância focal maior, o enquadramento ficou mais fechado, o que levou a um maior tamanho de representação do nosso assunto principal, mas um menor registro da cena como um todo. Então a proposta dos dois exercícios era exatamente essa: você visualizar que a distância focal pequena, o objeto é representado pequeno e a gente captura uma grande área da cena. E com a distância focal maior, o objeto é representado maior, mas nós temos uma menor área da cena capturada. Exercício 3. Proceda à fotometria e ajuste a exposição. Com uma objetiva zoom, fazendo uso da menor distância focal da objetiva, aproxime-se do assunto a ser fotografado, de forma a preencher quase todo o quadro com esse assunto, e tome a fotografia. Novamente, dê preferência a uma cena com uma boa condição de luminosidade ou área com luz solar direta. Bem, alunos, se nós vamos fazer uma foto de um assunto e nós vamos utilizar uma pequena distância focal, para encher o nosso quadro nós vamos ter de nos aproximar do assunto a ser fotografado. Então a ideia desse exercício é essa: nós tomarmos uma foto de um assunto e fazer com que esse assunto preenchesse todo o nosso quadro fotográfico, só que com uma distância focal curta. Então nós temos de nos aproximar lá do nosso assunto. Exercício 4. Proceda à fotometria e ajuste a exposição. Com uma objetiva zoom, fazendo uso da maior distância focal da objetiva, distancie-se do assunto a ser fotografado. Fotografe o mesmo assunto do exercício anterior, de forma a preencher quase todo o quadro com esse assunto, e tome a fotografia. Dê preferência a uma cena com boa condição de luminosidade ou áreas com luz solar direta. Então, nesse exercício, aluno, é exatamente o contrário do outro. Tomamos uma foto com uma distância focal curta e para encher o quadro tivemos de nos aproximar. Agora nós queremos encher o quadro, só que com uma distância focal maior, uma distância focal mais longa, o que vai representar o assunto em um tamanho maior, ou seja, ele vai ultrapassar o nosso quadro fotográfico se nós não alterarmos a distância em relação a esse assunto. E como a distância focal está maior, nós teremos de nos afastar, a fim de que esse assunto encha nosso quadro fotográfico. Então a ideia desse exercício era essa: uma distância focal maior, nos afastarmos do assunto para que ele encha o quadro. Então nós podemos concluir que, nos exercícios 1 e 2, as distâncias focais diferentes, menores ou maiores,
vão mudar o tamanho da representação do nosso assunto, bem como o distanciamento ou a aproximação dos planos. Nos exercícios 3 e 4, nós concluímos que distâncias focais diferentes, ou seja, menores ou maiores, se nós quisermos representar o assunto do mesmo tamanho, obriga que nós nos aproximemos ou nos distanciemos do assunto a ser fotografado, a fim de mantermos o mesmo enquadramento. E dessa maneira nós estaremos alterando de fato a perspectiva do nosso assunto ou da nossa cena como um todo, porque como nós vimos, não é a distância focal em si que altera a perspectiva, é a distância em que nós nos encontramos do nosso assunto. Muito bem, aluno, finalizamos a correção dos exercícios e também chegamos ao final do nosso curso. Espero que você tenha gostado e que de fato tenha aprendido bastante sobre fotografia. Caso você queira dar continuidade aos seus estudos, você pode fazer o upgrade do básico para o completo, onde você terá mais 8 aulas. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo curso.